em estéticas corporais, com o tema fibroedema geloide. Bem, o fibroedema geloide, popularmente conhecido como celulite, é uma alteração comum da topografia da pele. Ele é indesejável esteticamente e acomete milhões de mulheres no mundo. Ele se manifesta por contornos irregulares na pele a partir da puberdade. É definido como uma alteração venolinfática, com represamento e congestão de líquidos e compressão do sistema circulatório. É uma disfunção metabólica localizada do tecido subcutâneo e da derme, a qual provoca alterações na forma corporal, causada pelo excesso de líquido no tecido adiposo, retido dentro do septo fibroso, e por projeções deste na derme. Bem, nessa figura podemos verificar as estruturas das traves de colágeno, em um tecido normal na esquerda e um tecido celulítico na direita. Podemos observar que existem projeções na superfície da epiderme. Bem, muitas vezes essa condição é conhecida como celulite, mas celulite significa condição de inflamação do tecido celular, e ele só ocorre a partir de outros níveis do fibroedema geloide. Falando em incidência, temos que a maior incidência são nas mulheres, por algumas questões. A primeira delas são questões hormonais, que fazem com que essa mulher retenha mais líquido. E a segunda delas são em relações anatômicas, que veremos como são dispostas as traves de colágeno nos homens mais a seguir. Bem, como discutimos no slide anterior, a FEG é muito mais prevalente nas mulheres e tende a ocorrer nas áreas em que a gordura está sob influência do estrógeno, como quadris, coxas e nádegas, mas também pode ser encontrada na parte inferior do abdômen, braços e nucas, áreas em que o padrão feminino de deposição de tecido adiposo é observado. Nessa figura, observamos a disposição dos septos fibrosos no homem, à esquerda, de maneira diagonal, e na mulher, perpendicular, e por isso essa é uma das explicações que faz com que as alterações e projeções na derme e epiderme seja mais explícita nas mulheres. Bem, a substância fundamental amorfa é um dos componentes da matriz extracelular. Ela existe em conjunção com diferentes tipos de proteína fibrosas para se formar. Ela é um termo para designar os componentes não celulares da matriz e contém fibras. Na celulite existe infiltração edematosa do tecido conjuntivo, seguido de polimerização da substância fundamental amorfa, que dessa forma ela se infiltra nas tramas e produz uma reação fibrótica consecutiva. Essa polimerização, ou um processo ativo dessa substância fundamental amorfa, resultante de uma alteração nesse meio interno, é favorecida por causas locais e gerais, em virtude da qual os mucopolissacarídeos que a integram sofrem um processo de gelificação. Sendo assim, o fibroedema geloide pode ser definido como um espessamento não inflamatório das capas subdérmicas. Ocorre com mais frequência em mulheres e afeta principalmente regiões pélvicas. Como falamos no slide anterior, existe uma gelificação da substância fundamental amorfa, produzindo uma reação fibrótica. Graus avançados podem evoluir para uma esclerose, para um enrijecimento dessa região. Bem, em relação aos fatores predisponentes, estamos falando de fatores genéticos importantes, a idade. Também, com o passar da idade, temos um maior depósito de gordura, o sexo, como falamos, o sexo feminino, e as questões hormonais que conversamos no começo desta aula. E fatores determinantes, aqueles que nós podemos alterar, são estresse, fumo e sedentarismo, desequilíbrios de glândulas, problemas metabólicos como a diabetes e os maus hábitos alimentares favorecerão o aparecimento do fibroedema geloide. Tais fatores associados ao aumento da pressão capilar vão dificultar a reabsorção linfática, aumentando o edema na região de hipoderme. Bem, em relação à fisiopatologia, então, temos aumento da quantidade do tecido gorduroso, gerando um edema naquela região. Esse edema comprime vasos, diminui a circulação
gera um processo inflamatório, eu tenho aumento das fibras de colágeno, eu tenho enrijecimento dessas fibras, gerando irregularidade no meu tecido. A histopatologia dos tecidos celulíticos. Então, eu tenho aumento no número e na quantidade de adipócitos. Eu tenho espessamento e proliferação das fibras de colágeno, diminuição da circulação linfática, lembrando-se que a substância fundamental amorfa fica gelificada, ela fica mais espessa. Fragilidade e rompimento das fibras elásticas, e eu posso ter, em graus avançados, fibrose. Conclusão. Então, a conclusão é que o fibroedema geloide ele é um tecido caracterizado por malnutrição, mal oxigenado, desorganizado e sem elasticidade. Em condições normais, o tecido adiposo é ricamente irrigado, as células gordurosas são de tamanhos normais, os vasos são eficientes e não existe edema. Nessas figuras podemos observar camadas de gordura normais à esquerda e as camadas de tecido celulítico à direita. O FEG se apresenta em 4 estágios. Estágio 1, hipertrofia das células adiposas, ocasionados pelo acúmulo de gordura. Diminuição da drenagem do líquido já começa a acontecer a partir desse estágio. Não é visível a inspeção e tem ausência de fibrose. Estágio 2, já ocorre compressão dos vasos linfáticos e veias. Sangue e linfa já ficam represados, há acúmulo de resíduos, ele é visível à palpação e já pode começar o aparecimento de alguma fibrose. No estágio 3, o tecido conjuntivo já está se transformando em fibrose. Eu tenho compressão de artérias, veias e nervos, uma barreira para as trocas vitais. Esse tecido já está malnutrido, desorganizado e mal oxigenado. Áreas com depressões visíveis, chamadas de depressões em casca de laranja. Eu já tenho inflamação, eu tenho uma sensibilidade dolorosa aumentada por compressão de vasos e nervos. Como podemos observar, grau 1, grau 2 e grau 3, a inspeção sempre deve ser realizada com o paciente em pé. Estágio 4, as mesmas características do 3, com nódulos palpáveis e dolorosos, com aspecto de saco de nozes, um ondulatório óbvio na superfície da pele. Este é o grau 4. Aqui as regiões de maior localização, já comentamos no início da aula. Durante a identificação, solicitar sempre a contração muscular e o paciente sempre deve estar em posição ortostática. Para identificação, realizamos os testes de preensão, o teste para verificar se apresenta depressões ou irregularidade na pele, e também podemos abrir mão do uso da termografia, que vai nos mostrar e analisar regiões com melhor ou pior oxigenação e processos inflamatórios. Já clinicamente, podemos dizer que a FEG se apresenta em grau 1 branda, grau 2 média ou grau 3 grave. Existe também a classificação de celulite dura, sem mobilidade em seus planos superficiais e profundas, que acomete grandes obesos. A flácida já é onde eu tenho ausência de tonicidade, somente a palpação eu percebo nódulos, geralmente acontece em obesos e emagrecidos. E a celulite edematosa ocorre com bastante ênfase em membros superiores e é diferente do edema normal. Eu tenho placas celulíticas endurecidas, que eu posso verificar a palpação, aspecto muito enrugado, o aspecto de casca de laranja e não apresenta sinal de cacifo. Em relação à fisioterapia, iremos buscar técnicas que aumentem a circulação local, estimulem a reabsorção daquele líquido, reduzir o edema e reduzir a dor. Para tal, iremos utilizar com bastante ênfase a drenagem linfática. Os grandes estudos falam muito a respeito dessa técnica e essa técnica se faz muito promissora e com muitos resultados benéficos. Reduzir o líquido, estimular a circulação local e estimular o aumento da temperatura daquele local, trazendo uma maior oxigenação. Abaixo eu deixo para vocês um artigo de 2017, publicado na revista Fisioterapia em Movimento, que fala sobre a drenagem linfática e um grande protocolo de atendimento fisioterapêutico no fibroedema geloide. Dando sequência, temos também a terapia por ondas de choque,
uma técnica mais atual, onde uma onda acústica é utilizada para o tratamento do fibroedema geloide. Do que ela consiste? Bem, o mecanismo de ação são ondas acústicas que agem diretamente no tecido da pele e estimulam as células a retomarem a produção de colágeno e elastina, estimulam a drenagem linfática e também atuam compactando ácidos graxos e reorganizando esses tecidos, promovendo a diminuição do aspecto do tecido celulítico. Deixo aqui para vocês um trabalho de 2017 chamado Eficácia Clínica das Ondas de Choque na Adiposidade Localizada e no Fibroedema Geloide. Abaixo vocês encontram o link de acesso e podem ter mais informações com a terapia de onda de choque. Aqui a gente tem um slide falando que os aplicadores possuem um projeto que oscila através de onda eletromagnética, piezoelétrica ou hidráulica e gera uma transmissão acústica de ondas focais causadas por um pulso de alta pressão em um curto espaço de tempo medido em Hz. A maioria dos aparelhos apresenta uma frequência ajustável de 22 Hz, significa que em um segundo ocorrem 22 projeções e oscilações daquele projétil. Quais são os efeitos no corpo? Então, essa terapia causa neovascularização, existe um efeito analgésico e a cavitação, que é a formação de microbolhas, eliminando toxinas e remodelando o colágeno. Também auxiliam no tratamento da flacidez cutânea. Bem, o ultrassom terapêutico também muito utilizado aí no tratamento do fibroedema geloide. Ele tem um efeito tixotrópico positivo, que chamamos, ou seja, ele consegue diminuir a viscosidade da substância fundamental amorfa, que faz com que ela seja mais facilmente absorvida. Junto a isso, podemos utilizar ativos na superfície da pele, fazendo e realizando com mais praticidade e com mais eficiência a fonoforese. O que é o efeito tixotrópico, então? É a capacidade do ultrassom de reduzir a viscosidade daquele tecido, daquela substância fundamental amorfa. Através desse efeito, ocorre aumento da elasticidade tecidual e diminuição da consistência tecidual fibrótica, como podemos ver na última linha, facilitando a reabsorção de edemas. Temos muitas técnicas disponíveis quando discutimos fibroedema geloide, entre elas endermoterapia, vacoterapia, eletrolipoforese, eletrolipólise, corrente russa, laser de baixa frequência, entre outras. Bem, uma técnica também muito discutida é a carboxiterapia, a infusão de CO2, gás carbônico, no tecido subcutâneo. Aí nessa figura a gente pode observar que temos o tecido, temos a infiltração de uma agulha, infiltração do gás carbônico no tecido subcutâneo, ocorre uma rápida difusão desse gás e aumento da circulação sanguínea e oferta de oxigênio. Esse efeito ele é eminentemente circulatório. O que ele faz? Ele traz oxigênio para aquela região, mas como se a gente infunde gás carbônico? Vamos entender agora. Bem, o princípio do efeito da carboxiterapia é o efeito Bohr, onde a ação farmacológica do CO2 sobre o tecido é potencializada devido a esse efeito Bohr, a tendência do oxigênio de deixar a corrente sanguínea quando encontra o CO2 aumentado. Quando infundimos CO2 no tecido, o nosso sistema circulatório, a corrente sanguínea, vai liberar oxigênio devido a esse efeito Bohr, que encontra muito CO2 naquela região, resultando em maior quantidade de O2 para o tecido, causando uma vasodilatação local, com consequente aumento do fluxo vascular e da pressão parcial de oxigênio, aumento no turnover do colágeno e redução da qualidade do tecido adiposo. Então, pessoal, eu deixei para vocês aqui também um artigo científico, resultados esperados pela carboxiterapia no fibroedema geloide. Vocês podem tirar mais informações e ler com mais profundidade esse tema. Obrigada.